Então nós temos que entender que a solução, seja ele qual for a perturbação que você estivesse passando, não é apenas cuidar do lado físico ou fazer um trabalho de limpeza energética. Não. Se não mudar a sua cabeça, não resolve. Tem que mudar a sua cabeça. Tem que mudar a forma como você encara o mundo, a forma como você se relaciona com as pessoas. Tem que verdadeiramente formular um novo paradigma na sua existência, né? Uma nova forma de encarar a vida, né? Algumas pessoas ficam buscando o sentido da vida, né? O porquê que elas estão aqui, né? Por que eu estou vivo? Qual o sentido da minha existência, seu Júnior? Eu queria saber por que eu estou vivo, qual o sentido qual a minha missão, a missão da minha vida, qual é a missão da vida. E as pessoas não percebem que a missão, né, a razão da nossa existência, o motivo principal pelo qual estamos aqui é exatamente criar uma razão para existir. É descobrir um motivo pelo qual vale a pena viver. Não é assim como algumas pessoas acreditam. Ah, não, veio um anjo, aí um anjo me revelou que eu tenho uma missão, e a minha missão é essa. Isso não existe, isso, cara. Isso aí é uma interpretação equivocada da realidade. Não, Deus me deu a minha missão. Eu posso dizer para você, Deus me deu a missão de falar com vocês e trazer esclarecimento, mas em que momento Deus falou comigo? Não, porque uma vez uma entidade me disse, mas quando a entidade me convidou a fazer o estudo lá no terreiro, em momento algum ela disse que eu tinha que estar aqui falando com vocês há 10 anos. Em momento algum ela disse que eu tinha que fazer palestra. Em momento algum não existe nada disso. Simplesmente ela disse, estude porque em algum momento você vai ensinar. Eu podia estar numa escola, dando aula. Não é verdade? Então por que tem o GETEB? Por que tem uma instituição? Então, eu interpretei como sendo um chamamento de Deus. Mas é uma interpretação minha. Alguns têm um sonho, uma revelação. Não, o próprio Espírito Santo veio e falou que a minha missão de vida é essa. Isso não existe, cara. A sua interpretação foi essa. E aí você pega, dentro daquele contexto religioso, social que você se encontra, você pega aquilo que te trouxeram e coloca como uma verdade, como uma vivência. Mas não funciona assim. Não é isso. Então, seu Júnior, então qual é o sentido da vida? Qual é a minha missão de vida? Pois é, o sentido da vida é dar sentido à vida. É para isso que nós estamos aqui. Ah, seu Júnior, então vamos entender de outra maneira. Todos nós somos ferramentas. Todos nós somos ferramentas dentro de uma caixa de ferramentas. Como se houvesse uma mala cheia de ferramentas dentro. Tem alicate, chave de fenda, torquês, tem martelo, né, chave Phillips, por aí vai. Dentro da caixa de ferramenta. Cada ferramenta daquela dentro da caixa somos nós, cada um de nós. A verdade é que se você estiver num ambiente onde eles estão colocando pregos na parede, recentemente eu falei isso para uma pessoa. Se você estiver em um ambiente onde eles estão apenas colocando pregos na parede, eles vão usar muito o martelo. Mas se você for um alicate, você vai se sentir inútil. Você vai se sentir desprezado. Você vai acreditar que o mundo não sorri para você. Porque você vê o martelo sendo usado o tempo todo. Até o pé de cabra que arranca prego toda hora está sendo usado. E você, que é um alicate ótimo, bem feito, forjado no melhor aço que existe, cabo emborrachado, de marca valorosa, está dentro de uma caixa de ferramentas sem uso. Você vai entrar num processo de depressão. Você vai entrar num processo de tristeza, de angústia. Você vai achar que a sua vida não tem sentido. A minha vida não tem sentido. Eu não encontro sentido para a minha existência. Eu não encontro sentido para a minha existência porque simplesmente eu não sirvo para nada, eu não crio nada. Eu criei uma expectativa de que eu teria uma razão grande, ou algo importante para estar fazendo, e simplesmente eu estou dentro de uma caixa de ferramenta com um monte de outra ferramenta que eu não gosto, ferramentas que eu acho que até são inferiores a mim, como aquela torquês que está ali, aquela chave, aquele ali, o que essa chave de fenda está fazendo aqui? Essa chave de fenda não tem nem uma elegância. Eu sou um alicate que sou elegante. Você está entendendo a figura de linguagem? Mas eles estão usando o martelo o tempo todo e não você.
Então nós humanos que temos o livre-arbítrio e que temos a possibilidade de sermos co-criadores na obra de Deus, temos que assumir a nossa cota de responsabilidade dentro da conjuntura em que nós nos envolvemos, dentro da sociedade em que estamos inseridos, dentro do seio familiar que Deus escolheu para cada um de nós. Então não espere ser chamado, porque não há chamado maior do que estar vivo. Não há chamamento maior do que ter mente sã, corpo são. Não há chamamento maior do que você ter a liberdade de escolha e a capacidade de transformar a realidade à sua volta. O simples fato de você poder realizar já é suficiente para que você realize. Se você tentar realizar algo que não for da vontade de Deus, ou que não estiver no direcionamento ou na programação existencial, não vai funcionar. Só vai funcionar aquilo que estiver dentro da programação. Sendo assim, meu querido amigo, minha querida amiga, falando agora de cura e autocura, a primeira coisa que nós devemos pensar e entender é que se nós formos um alicate dentro da caixa de ferramenta que nunca somos convidados, nós vamos adoecer. Vamos adoecer até se o vento ventar e se o sol esquentar, e se a chuva molhar. Vamos adoecer até só de respirar. O que nós precisamos, inicialmente, é fortalecer o nosso estado emocional, o nosso estado energético. Nós precisamos dar um sentido para a nossa vida, entendendo que o sentido da vida é viver. O sentido da vida é servir. Se em algum momento viver é insuficiente, então é porque já passamos dessa fase do aprendizado e agora precisamos servir. Aquela frase popular de que quem não vive para servir, não serve para viver, é importante e deveríamos aprender. Quem não vive para servir, não serve para viver. Dentro desse contexto do porquê estamos aqui, qual a razão de estarmos aqui, nós vamos tentar inserir na sua programação existencial, na sua realidade mental, a saúde. Enquanto você focar na doença, você não tem saúde. Enquanto você procura, vamos usar isso de uma outra maneira, enquanto você procura desculpas para não fazer, você nunca vai encontrar as soluções para realizar. Alguém anota isso aí. Enquanto você só procura desculpas para não fazer, você nunca vai encontrar as ferramentas para realizar, os motivos para realizar. A gente foca o olhar para a imagem errada. Quando a gente fala, por exemplo, de prosperidade aqui na rádio, a gente tenta o tempo todo mostrar para você: pare de ver o carro amarelo. É a filosofia do carro amarelo. Pare de focar o seu pensamento no problema. Porque eu estou cheio de contas. Olha, eu não aguento mais, seu Júnior, tanta conta, porque eu tenho que pagar. É conta do telefone celular, é a conta do outro aparelho celular. Aí eu tenho um chip da minha mulher que eu tenho que pagar, eu tenho um chip da minha filha. Aí eu tenho que pagar a internet, eu tenho que pagar agora a Sky, a Net, a Claro TV, ou então agora é o streaming, que aí eu assinei a Netflix, o Prime Video, o Google, o HBO Go, não sei o que, o Disney Plus, agora é conta. Eu tenho que pagar a conta da luz, eu tenho que pagar a conta de água, agora eu tenho que pagar a conta do... Eu não aguento mais pagar conta, minha vida é pagar conta, agora é DPVAT, agora tem que pagar a renovação da minha escola, da escola do meu filho, conta, eu não aguento mais, seu Júnior, pagar tanta conta, pelo amor de Deus, não há dinheiro que chegue para tanta conta, seu Júnior.
Nessa frase, nessa conversa, nessa invenção aqui de 30 segundos, quantas vezes eu falei a palavra conta? Em algum momento eu falei a palavra prosperidade? Em algum momento eu falei a palavra sucesso? Em algum momento eu falei a palavra abundância, ou dinheiro, ou fartura? Não, eu só usei a palavra conta, dívida, problema. Então a teoria do Fusca amarelo é exatamente essa. Quer ver? Olha, seu Júnior, eu não aguento mais ver toda hora um Fusca amarelo. Eu falei, que Fusca amarelo, menino? Não tô vendo Fusca amarelo. O senhor não vê toda hora? Olha, passou um Fusca amarelo. Tá aí, ó. É isso que eu tô falando pro senhor, seu Júnior. Eu tô vivendo aqui, parece que eu tô preso num feitiço do tempo. Olha, outro Fusca amarelo. Toda hora aparece um Fusca amarelo na minha vida. Rapaz, para com isso, hein? Quando é tua cabeça, meu. Não tem negócio de Fusca amarelo. Olha aí, ó, passou outro, seu Júnior, olha lá. Eu vi, mas qual é o problema de passar um carro amarelo? Não, o senhor não tá entendendo, não é um problema. É que esse problema é o meu problema, seu Júnior. Olha aí, outro carro amarelo, só eu tô vendo esse Fusca amarelo. Isso tá me incomodando. A minha vida é o tempo todo vendo esse Fusca amarelo. Eu não sei, mas olha, outra vez o Fusca amarelo. E você fora da imagem, fora da realidade que a pessoa criou para si, você está dizendo, meu Deus, qual é o problema de passar o carro amarelo? O carro está indo para lá e para cá, isso vai fazer alguma coisa na vida? Isso mexe com a sua vida? Isso influencia a sua vida? Não, cara. É lá fora, nem é seu o carro, quem está se preocupando? Mas a pessoa que está passando pelo problema vai dizer, eu não aguento mais ver o carro amarelo. Eu não aguento mais ver esse carro passando na minha vida toda hora. Então você mantém um foco naquilo que você não quer. Você mantém um olhar sobre aquilo que você não quer. Você insiste em colocar todos os seus pensamentos, todo o poder, toda a energia da sua mente, uma mente criadora, uma mente que plasma a realidade. Você consegue plasmar a realidade. O mundo espiritual é construído a partir de ideias, de pensamentos. E elas são projetadas para a realidade física. A realidade física é uma projeção do mundo espiritual. Nós já conversamos sobre isso. E o que é que nós estamos projetando sobre a nossa vida? O que é que nós estamos colocando em nossa vida? Problemas, o carro amarelo, as contas. Em momento algum, você foca na solução. Quando alguma coisa não dá certo, você vai buscar as causas que fizeram não dar certo. Você vai buscar as desculpas. Você vai buscar, não, eu não consegui, eu vou lhe explicar, eu não consegui porque o ônibus chegou atrasado, é aquele dia que a luz também, que a água, não sei o quê. Você não está focando na solução. Você está procurando desculpas. Você está procurando motivos pelos quais não deu certo hoje. Você não está focando nas soluções para que amanhã dê certo, para que amanhã seja vitorioso, para que amanhã tenha sucesso. Você está vivenciando a experiência da derrota. Amém, gente? Quem está entendendo a abordagem, por favor, diz aí comigo amém, ou então escreve saravá. Uma vez eu estava fazendo essa palestra lá no GTEB. Aliás, acho que não estava nem no GTEB, eu estava num terreiro que eu fui convidado para fazer um trabalho lá. E a pessoa no final veio falar comigo assim, essas pessoas que são irônicas, sarcásticas, né, que querem encontrar um defeito no carteiro, em vez de prestar atenção na mensagem, sabe como é que é? O cara quer ver o carteiro se ferrar, o cara quer ver o seu Júnior cometer um agafe. Porque o seu Júnior é o mensageiro. Ele não presta atenção que matar o seu Júnior não denigre a imagem, não denigre a mensagem. Falar mal do mensageiro não muda a mensagem, não conserta, nem melhora, nem piora. E aí uma dessas pessoas, quando acabou a palestra, eu falei mais ou menos, o assunto era esse, e eu tinha introduzido o assunto por essa abordagem, né, da mudança da perspectiva, da visão. E a pessoa no final chegou perto de mim, assim, meio que de revertrés, assim, de um ombrinho de lado, e falou assim, é fácil falar
no sucesso quando você tem tudo, né? Eu quero ver você falar isso quando a gente não tem nada, tá sem dinheiro, sem comida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu já ouvi tanta coisa na vida. Eu já fui cutucado. Isso é normal, né, cara? Todo mundo passa por isso, é normal. Isso aí não é uma exclusividade nossa, mas a gente está comentando, a gente tem a possibilidade de falar na rádio, então a gente comenta, né? Mas com certeza cada um de vocês tem uma experiência para contar. Né? E aí eu, na hora, só ri, não falei nada, porque normalmente eu não sou... Eu sou assim na rádio. Aqui na rádio, como eu tô sozinho aqui, eu não tô vendo ninguém comigo no estúdio, eu não tô vendo ninguém, né? Eu acredito que não há ninguém. E eu tô falando aqui para um aparelho que está na minha frente, eu não sei nem se tem alguém ouvindo, né? Então eu não me ligo, eu procuro não saber se tem. Eu acredito que na rádio, eu acredito que na FM ninguém está acompanhando o programa e que na internet só o pessoal que é meu amigo finge que gosta, mas é porque já são meus amigos, né? É difícil um amigo falar mal da gente, né? Então eu penso nessa perspectiva, não é verdade? Então eu extravaso, mas normalmente quem me conhece sabe que eu me calo, eu não falo nada não, eu fico calado. Você pode chegar do meu lado e falar, você é um porco, não sei o quê, eu vou falar, oh meu Deus, desculpa. Eu fico rindo, quando eu estou nervoso eu começo a rir. E aí a pessoa fala assim, a pessoa não anda com seus pés, né? Ela não calçou as suas sandálias, né? Ela não esteve com você quando você faliu várias vezes, né? Ela não esteve com você quando você teve que recomeçar inúmeras vezes. Né? Como qualquer ser humano, qualquer brasileiro, a gente é um sobrevivente. Você somos sobreviventes, né? Nós passamos por vários planos, né, de econômicos. Quantas vezes você viu a mudança da moeda? Eu vi todas elas, desde a época do Sarney, antes do Sarney, né, desde a época do Figueiredo, enfim, Cruzado Novo, Cruzeiro Novo, e Cruzado Real, o RV, o Diabo 4, tudo isso a gente viu, confisco, congelamento, mudança, tablita, tabela, os fiscais da Sunab, coisas que as pessoas não sabem, né? A maioria que está aí não sabe nada, né? Você comprava o leite de manhã, de tarde você tinha que comprar de manhã, porque de tarde, se você fosse lá, o preço do leite já era mais caro, né? Inflação de 100% ao mês, 87% ao mês. Hoje a gente reclama porque aumentou 5%, 3%, 4% num ano. Né? Então a gente, sabe... nos meus primeiros 20 anos de casamento, eu me mudei 14 vezes de casa. Nos primeiros 20 anos de casamento, eu mudei 14 vezes. Eu não conseguia ficar mais de um ano na mesma casa. Por que, seu Júnior? Porque o senhor tem um problema de... O senhor era um formigueiro? Não, é isso não, cara. É porque simplesmente você não conseguia pagar os aluguéis. Eu não tinha casa própria, né? Então você recomeçou. Eu me lembro de ter faliu a empresa no mínimo 6 vezes. 6 vezes. Uma das vezes foi tão contundente que eu estava na loja, não vou entrar em detalhes aqui, aconteceu uma circunstância e eles esvaziaram a loja inteira, não deixaram absolutamente nada, a loja só ficou as paredes. E a loja era alugada, eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar funcionários, né? E você fica parado assim, sem saber o que fazer. O que eu faço agora? Levaram tudo, acabou tudo. Acabou tudo. E isso aconteceu várias vezes na minha vida, né? Desde os meus 20 anos, quando eu larguei o banco e saí da faculdade e comecei minha vida de empresário, de empreendedor, até agora que eu estou com 55, vou para 56, você imagina aí quanto tempo, quanta paulada, né? Quanta chibatada, quanto reinício, quanto recomeço. Só o trabalho mediúnico, meu Deus do céu, quantas vezes, já comentei isso, né? Então, quando a gente fala com a gente, o senhor fala isso agora que está com dinheiro, quero ver o senhor falar isso quando estava isso. É verdade. Se naquela época eu soubesse o que eu sei hoje, se naquela época eu entendesse o mundo como eu entendo hoje, talvez eu não fizesse. Mas a verdade é que se naquela época eu não tivesse passado por aquilo, eu hoje não saberia o que sei. Então, o que eu sei, a forma como eu enxergo o mundo tem a ver com todas as experiências que eu vivenciei. Se faltasse uma dessas experiências, se faltasse um pedacinho disso tudo, eu não teria condições de entender o mundo como eu entendo e enxergar o mundo como eu enxergo e estar aqui falando com vocês. Então hoje eu entendo a necessidade, hoje eu entendo a razão pela qual a gente sofre. Por que a gente sofre? Né? O sofrimento é um despertar. As tragédias, os acontecimentos, as doenças, elas existem para nos fazer acordar.
Veja, a parede não vai ficar doente. Esse mouse que está aqui na minha mão do computador não vai ficar doente. Mas eu fico doente. Uma pessoa da minha família pode ficar doente. Essa garrafa de água aqui não vai ficar doente. Ela não vai pegar vírus, ela não vai pegar... Ela vai pegar vírus, ela vai ter vírus, mas ela, tipo assim, ela não vai ficar resfriada. Ela não vai ter câncer. Ela não vai morrer. Mas eu posso passar por isso. Mas então, quando acontecer comigo? Vai acontecer. Como aconteceu no passado, às vezes em que eu caí, às vezes em que eu recomecei. Aceitar a realidade da vida, aceitar que eu sou um alicate dentro de uma caixa de ferramenta e eu tenho que passar por circunstâncias para que eu aprenda a me levantar, para que eu me levante todas as vezes que cair, para que eu supere as dificuldades e apenas não fique reclamando. Ah, mas é porque eu sou gordo, porque eu sou careca, porque eu sou velho. Quando eu era jovem, quando eu comecei a fazer programa na rádio, eu achava que ninguém dava valor porque eu era jovem demais. Hoje eu estou ficando já adulto e acho que ninguém dá valor porque eu sou velho demais. Então você percebe o quê? Que não é esse o motivo. Não é isso. As coisas são como precisam ser para que eu mude, para que eu aprenda, para que eu reconheça o sentido da minha vida. Servir. Eu não estou aqui para comer pudim somente. Eu vou comer pudim também. Eu não estou aqui para tomar um sorvete de creme somente. Eu vou tomar um sorvete de creme. Eu não estou aqui apenas para comer um estrogonofe gostoso ou um yakisoba de camarão. Não. Também vou comer. Eu não estou aqui apenas para namorar minha esposa que eu amo e beijar meu filho que eu amo, meu neto, minha nora. Não. Mas eu vou amar e vou beijar. Eu estou aqui para me fazer útil, para dar um sentido para a minha vida. O sentido da minha vida não é apenas escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Não. Isso qualquer um está fazendo e continua depressivo, continua triste, continua angustiado. O sentido da minha vida é aprender a servir, a ser útil, a dar uma finalidade para a minha existência. É dizer, eu preciso ficar vivo, porque eu tenho muito que plantar. Eu preciso sobreviver, porque eu tenho muito que realizar. Eu estava na escola, eu estou na escola. E tudo isso, essas cipuadas, essas pauladas, essas cacetadas que a gente levou, são apenas para amolecer um pouco a carne, melhorar a qualidade da carne. Porque nós somos carne de segunda, já disse isso. Só que Deus quer alcatra. Estou brincando, porque Deus não quer carne não, tá? Deus quer carne de primeira, contra filé. Mas nós somos carne de segunda. E o que a dona de casa faz? Bota a gente na tábua de carne e bate. Sova a carne, bate na carne, até ela gritar e dizer, tudo bem, eu vou relaxar. E ficar macia quando bota na boca. Então, entender que as dificuldades, os problemas, as complicações, são momentos em que Deus está do meu lado dizendo assim, aí, olha aí, agora eu quero ver se tu vai sair, sai dessa aí agora, vai lá, ô parrudo. Agora eu quero ver. Mas, Senhor, como é que eu vou... Não, vai aí, cara. Faz aí que eu tô aqui olhando. Agora eu quero ver tu fazer. Faz aí. Desata esse nó aí. E você vai lá e desata o nó. E ele vai chegar perto de você e vai falar assim, muito bem, meu filho. Muito bem. Eu sabia que você ia conseguir. Eu vou preparar outra ali na frente pra tu. Mas eu tô de olho. Eu não vou te abandonar, não. Mas, seu Júnior, por que o senhor está entrando no assunto sobre saúde? O programa já vai acabar. E o senhor está falando sobre o sentido da vida. O senhor está falando sobre ter um olhar para a nossa realidade, mas um olhar diferente. Eu falei, é porque eu preciso, para explicar para você sobre saúde, que é o tema do programa a partir de hoje, nas próximas semanas, eu preciso fazer com que você mude o seu olhar. Porque a forma como você está vendo o mundo está adoecendo você. Você não está doente pelo vírus, pela bactéria, pelo sei lá, o invisível. Não.
Você está doente pela forma como você vê o mundo. A forma como você vê o mundo é que está adoecendo você. Como assim, seu Júnior? Tudo bem. Eu vou iniciar um assunto. Eu não quis iniciar o assunto da forma que eu vou falar agora, porque meu tempo era curto, eu tinha que encerrar o assunto de magia. Então eu precisava criar um preâmbulo para dar sentido, para servir como alicerce naquilo que nós vamos te explicar. Mas agora eu vou introduzir um assunto e na semana que vem a gente vai dar continuidade, ok? Vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui, algumas delas eu tirei da nossa apostila, lá da Escola de Trabalhadores do GTEB. Durante décadas, a ciência acreditou que não havia nenhuma relação entre o nosso sistema imunológico e os nossos pensamentos e emoções. Durante décadas, havia um olhar pragmático, um olhar materialista, né? Em que a ciência acreditava que o ser humano, a saúde do ser humano era apenas a saúde física e que isso tinha a ver com a falta de algum hormônio, alguma enzima, né? A medicina ortodoxa não considera a consciência como algo sério e nem aceita que os pensamentos ou os sentimentos podem influenciar nos processos biológicos. A medicina ortodoxa não vê dessa maneira. Ela não entende que o que a gente pensa interfere no que a gente sente. E investir na saúde mental é uma forma de prevenção das doenças. Não existe esse pensamento na medicina tradicional. A prevenção das doenças começa na forma como nós sentimos, pensamos e vivenciamos essa vida, essa realidade agora. Não há, para a medicina ortodoxa, pelo menos até a década de 70 era assim, até hoje é assim. Mas da década de 70 para cá começou-se a mudar os pensamentos, as propostas, né? E começamos a ter um olhar diferenciado, talvez bebendo da água do Oriente, onde a medicina holística, a saúde integral já é uma realidade há muito tempo. Talvez isso começou a influenciar a forma como a nossa medicina e a nossa ciência enxerga a realidade humana. Você pergunta para um naturopata, um homeopata, um acupunturista ou um médico espiritualista, né? Você pergunta aí para um meu homeopata, ele vai imediatamente fazer uma ligação entre a saúde mental, a saúde psicológica e o estado físico. Você fala com um espiritualista e automaticamente ele vai fazer essa relação. Que o que a gente pensa interfere no que a gente sente. E os nossos pensamentos guardam relação com as informações que nós recebemos. Nós criamos na nossa mente vamos assim dizer, uma sementeira, né? Um local onde vão ser plantadas coisas, né? Na nossa mente. E as sementes que nós vamos jogando na nossa mente são as informações. E essas sementes, elas vão frutificando na nossa mente. E essa sementeira vai frutificando. E a partir da frutificação, né? A partir da formação dessas matas, flores, frutos, árvores na nossa mente, nós passamos a ter um olhar sobre a nossa realidade. Isso é uma coisa tão individual, cara, que se você pegar duas pessoas e essas duas pessoas estiverem no mesmo carro, sentadas no banco da frente do carro,
e passarem por um acidente automobilístico, você vai perceber que uma vai traduzir a experiência de forma diferente da outra. Cada uma dessas duas pessoas que passarem por esse problema vão passar impressões diferentes sobre a mesma tragédia. E alguém que estivesse fora, olhando o fenômeno, já interpretaria e traduziria isso de uma outra maneira. São pontos de vista, individualidades. Esses pontos de vista, essas individualidades, são construídas a partir desse conjunto de informações que nós plantamos em nossa consciência e nosso pensamento. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então, o pensamento interfere no sentimento. E esse sentimento vai influenciar a forma como o nosso corpo reage diante das doenças. A ponto de hoje, a saúde ser interpretada por uma boa parcela da ciência e da medicina, não mais de forma ortodoxa, dividindo o ser humano e abstraindo daí o modo de pensar, o modo de entender a realidade. Daí, já há algum tempo, surgiu uma nova maneira de encarar a saúde do ser humano e a ciência criou o nome psiconeuroendocrinoimunologia. Psiconeuro já é uma carreira, já é uma cadeira nas universidades. Já existem formações acadêmicas na psiconeuroendocrinoimunologia. Eu estou lendo porque essa palavra era muito grande para me decorar e eu ia ter dificuldade. É um estudo das interações entre o comportamento e o sistema nervoso endócrino e imunológico. Estuda os peptídeos, neuropeptídeos, enzimas, hormônios, os antígenos e citocinas, neurotransmissores, e de que forma tudo isso cria um ambiente favorável para a presença de doenças ou de proteção. Traz uma abordagem, como eles dizem, interdisciplinar, incorporando a psicologia, a neurociência, a imunologia, a fisiologia, genética, farmacologia, biologia molecular, psiquiatria, medicina comportamental, algo que que é impensável, seria impensável alguns anos atrás, a medicina comportamental, doenças infecciosas, a endocrinologia e reumatologia. Todo esse conjunto de estudos hoje faz parte da psiconeuroendocrinoimunologia. Então, isso surgiu a partir do momento em que descobriu-se que o sistema imunológico não trabalha de forma autônoma, como era pensado até algumas décadas atrás na medicina ortodoxa. Nos pensamentos mais pragmáticos, David Bohm, um dos pais da física, estabeleceu a partir de 1950 que os sentimentos e pensamentos causam reações em nosso campo de elétrons. Bicho, isso aqui, só isso aqui, era pra gente parar a música, parar tudo e ficar 5 dias falando. Só isso aqui deveria render uma programação de 1 semana nas TVs. Um cientista, um dos pais da física moderna, propôs em 1950, bicho, o cara não é qualquer pessoa, propôs que os sentimentos e os pensamentos causam reações em nosso campo de elétrons. E determinou que o medo, o pessimismo, o azedume produzem reações de enfraquecimento das células a nível atômico. É aquilo que, quando a gente estuda lá na escola de médium do GETEB, física quântica ligada, relacionada à espiritualidade, é aquilo que prova e demonstra
que há um abaixamento vibratório, há um enfraquecimento a nível atômico. Por outro lado, o amor, a afetividade, a esperança, a alegria fortalecem a produção de anticorpos e fortalecem o nosso sistema imunológico. 2 livros ele publicou detalhando esse pensamento. Estou falando de David Bohm, um dos pais da física moderna. O livro Totalidade e Ordem Implícita, de 1980, e no livro Ciência, Ordem e Criatividade, onde ele traz uma abordagem filosófica baseada na física quântica, na física atômica. Houve uma experiência do psicólogo Robert Adler, da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos. Ele de repente se deparou com a relação entre o psiquismo e o sistema imunológico. Até aquela época, se você encontra na internet, depois veja de novo o vídeo e procura na internet que você vai ver tudo isso que eu estou te falando. Até aquela época existiam experiências padrão na psicologia que eram feitas com cães. Quem fortaleceu essas experiências foi Ivan Pavlov. Porém, Adler, da Universidade de Rochester, ensinou os animais a rejeitar água com açúcar. Ele fez uma experiência com camundongos e ensinou os animais a rejeitarem água com açúcar, pondo na água um produto chamado ciclofosfamida. Ciclofosfamida é uma substância que causa enjoo. Depois da primeira dose da mistura, nessa experiência que ele fez na Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, depois que ele colocou a primeira dose de ciclofosfamida na água dos camundongos, eles começaram a associar uma coisa a outra e começaram a rejeitar a água com açúcar. Então os camundongos começaram a perceber que todas as vezes que eles bebiam água com açúcar, eles ficavam enjoados. Na verdade, não era o açúcar, era esse produto, a ciclofosfamida. Adler tirou essa ciclofosfamida e, com o tempo, os camundongos voltaram a confiar na água com açúcar. Após algumas semanas, porém, muitos camundongos adoeceram e alguns morreram. Isso foi inesperado, porque eram animais saudáveis e não tinham por que morrer depois da experiência. Será que a substância colocada enfraqueceu o sistema imunológico deles? O que seria a causa da morte dos camundongos? Esse cientista, o Adler, teve então uma ideia. Assim como aquela única dose causou durante tanto tempo uma aversão às doses de água com açúcar, o sistema imunológico ficou enfraquecido por muito tempo, o que somente podia ter como causa a reação psicológica ao remédio. Os camundongos aprenderam a associar a mistura ao enjoo. Cada vez que bebiam um líquido, o estado psicológico ligado à rejeição os levava a um enfraquecimento contínuo do sistema imunológico, até ficarem doentes e morrerem. Essa pesquisa foi publicada na revista científica dos Estados Unidos, na época. Procure na internet Robert Adler, da Universidade de Rochester, a experiência com os camundongos. Eu tive cuidado de pegar, ler e tirar esse assunto, porque são provas científicas, experiências científicas, dentro do contexto de universidade, publicadas, que demonstram que o nosso sistema psicológico, nosso psiquismo, influencia na nossa saúde.
Eu vou encerrar o programa dando mais um exemplo. A doutora Laura Kubzansky, co-diretora do Centro de Saúde da Universidade Harvard, Harvard School of Public Health, fez uma pesquisa estudando 70 mil enfermeiros nos Estados Unidos e descobriu que a vida útil dos mais otimistas era, no mínimo, 15% mais longa que os pessimistas. Em 2003, um outro estudo americano também comprovou o poder do pensamento positivo para a saúde física. Cerca de 300 pacientes infectados com o vírus do resfriado foram observados durante 5 dias. Os voluntários com visão mais positiva da vida eram 3 vezes menos propensos a sofrer com os sintomas em relação àqueles de visão mais negativa. Isso porque a maneira como cada paciente se sentiu impactou diretamente a sua imunidade. Ao manter pensamentos mais pessimistas, os níveis de estresse crônico são muito maiores, atrapalhando a regulação dos hormônios em todo o organismo. Assim, o corpo esgota as substâncias químicas responsáveis pela produção dos hormônios de bem-estar, inclusive conduzindo a um envelhecimento precoce. No programa de hoje, a gente tentou fazer uma apresentação bem esmiuçada, ou pelo menos minimamente esclarecedora, do porquê você deve, a partir de hoje, entender saúde não apenas como o seu corpo físico, mas como a sua mente. Entender saúde com o seu pensamento. A quantidade de informações que você recebe ou a qualidade das informações que você recebe, já disse e repito, vão plantar sementes na sua mente. Como se a sua mente fosse um terreno fértil. E você vai semeando informações. Essas informações crescem, frutificam e fazem com que você crie uma forma de encarar o mundo. E essa forma com que você cria, imagina o mundo, entende o mundo e vê a realidade, vai fazer com que você fique saudável, imune, ou vai baixar a sua imunidade, enfraquecer o seu corpo, fazendo com que qualquer doença que não deveria causar problema, passe a causar problema sério na sua vida. A cura começa na sua cabeça, na sua mente. Não é ficar repetindo, não, eu vou ficar saudável, mas ter medo da doença. Você já ouviu casos de pessoas, atletas, pessoas de idade avançada às vezes, que fazem exercícios físicos, pessoas de idade que fazem caminhada, que são alpinistas, né, que fazem mountain bike, já tem não sei quantos anos, mas fulano tem uma saúde de ferro, cuida da saúde, cuida da alimentação. Pegou um vírus, pegou um resfriado, pneumonia e morreu. Você já viu gente assim? Por que que uma pessoa atleta, um corredor, um nadador, mesmo com idade avançada, barriga tanquinho, né, na capa do Batman, todo forte, cuidando da saúde, não come, como é que dá o negócio do pão, da batata, que eu esqueci o nome, não come esses alimentos, carboidratos, só come alimentos saudáveis, cuida do não sei o quê, cuida da sua pressão, cuida do não sei o quê, cai da bicicleta e morre, ou pega uma erisipela e morre, ou pega ventou, a pessoa ficou doente. Qual a explicação? Ah, seu Júnior, mas ele tinha uma saúde de ferro, por que que ele adoeceu? Pois é, porque ele cuidou da saúde física. Ele não cuidou da saúde mental. Obrigado, Alice, não come glúten.
Precisamos cuidar da nossa saúde mental da mesma maneira como cuidamos da nossa saúde física. As informações que você recebe vão criar consequências sérias na saúde, no bem-estar, na prosperidade, na maneira como você resolve os problemas, porque os problemas vão acontecer. Os problemas vão acontecer, as crises vão acontecer. Como eu falei ainda há pouco, o professor está do lado olhando a sua reação. Os problemas vão acontecer, tem que acontecer, neste mundo são necessários. Mas a forma como você reage aos problemas é determinado pelas informações que você está recebendo todos os dias e que estão criando dentro de você um ambiente fértil para a multiplicação de bactérias, de vírus, de uma série de problemas sérios, psicológicos, neuroses, depressão, ansiedade, fobias diversas, que são construídas a partir do nosso medo, do nosso pânico em ficar doente. Por que os saudáveis, que eu comentei há 1 minuto atrás, como disse Alice, não come glúten, não come não sei o quê e cuidam da saúde, morreram com qualquer resfriado? Porque eles cuidavam da saúde não para serem saudáveis. Eles cuidavam da saúde com medo da doença. Eles tinham pavor da doença. Só em falar em ficar doente, eles saíam correndo. Qualquer possibilidade de qualquer bactéria, de qualquer doença contagiosa, já criava pânico. Eles se excluíam, porque eles tinham uma idolatria ao corpo, uma egolatria. O corpo deles era importante, os músculos, os braços, o tórax, tudo é importante, porque eu sou saudável. Não! Você é doente. Você pode estar saudável, resfriado. Você pode estar doente, não tendo doença. O que nós vamos conversar com você a partir de hoje, nos próximos programas, é uma mudança de olhar com relação à saúde. Pare de ver o carro amarelo. Pare de focar na doença. Pare de olhar o problema. Olhar o problema, reconhecer o problema, falar do problema o tempo todo, não ajuda na solução. Pelo contrário, agrava, aumenta, fragiliza, torna você vulnerável. Você cria bengalas, você cria gatilhos para não ficar doente. E são eles o seu calcanhar de Aquiles. A saúde começa pela sua mente, pela sua cabeça. E ela é um reflexo daquilo que você ouve e vê. Quero agradecer a todo mundo que esteve conosco. Peço desculpas às pessoas que mandaram mensagens aqui no chat. Eu nem olhei o chat, eu comecei o programa muito atrasado. Você sabe por que eu comecei o programa atrasado? Vocês não vão rir de mim não, por favor, tá? Não ri não. Eu já estou rindo sozinho. Eu cheguei atrasado aqui na rádio por outros motivos, né? Problemas pessoais e tal. Mas eu botei aquela música do Rica Silva, né? Reza Universal. E aquela música me emociona. E eu comecei a chorar antes do programa. Eu falei, cara, eu não posso começar o programa chorando. Peraí, eu tô chorando aqui. Aquela música me emociona muito, cara. Por isso que atrasou mais ainda. Então eu tô fazendo abrindo aqui meu coração pra vocês, porque eu sei que vocês vão ter paciência comigo aqui. Mas foi um dos motivos pelos quais o programa atrasou. Então é por isso que está tão tarde e a gente está acabando tarde. Mas como, graças a Deus, a gente está transmitindo pelo YouTube, obrigado, internet, você que perdeu, você que foi dormir, você que não pôde acompanhar, pode agora, no nosso canal do YouTube, aliás, acesse o nosso canal GETB Trabalhadores do Bem, dá uma olhada lá, os outros vídeos, veja se te interessa. Se você achar legal, o que você faz? Se inscreve.
né? Nós estamos aí na luta para chegarmos a 300 inscritos. Deus queira que a gente consiga, até o final desse ano, chegar a 300 inscritos. É difícil pra caramba. Mas se você gostou, deixa um like, tá ok? Se não gostou, dá um dislike, deixa um comentário nos vídeos, se inscreve no canal, divulga para outras pessoas. Ajude-nos a divulgar esses conhecimentos espirituais, espiritualistas, né, para que mais pessoas possam ser impactadas por essa mensagem, pelo Evangelho Redivivo, né, pela mensagem do Cristo Jesus. A mensagem do Cristo é uma mensagem positiva, otimista, de olhar, sabe, esperançoso. Jesus está no comando, bicho. Jesus está no comando. Nós temos que olhar a vida por outros olhos. A gente não deve se abalar por qualquer sopro de, sabe, qualquer sopro de doutrina, qualquer pensamento estranho, não. Nós temos que nos fortalecer. Tudo isso tem uma razão, e a razão é sempre aprendizado. Então vamos aprender, não vamos repetir velhos erros. Quero agradecer ao pessoal que mandou aqui, espero que todos eles estejam conosco ainda. Ana Lúcia, Ana Lúcia, Aninha, um beijo para você, ó. Beijo, Ana, que bom que você mandou uma mensagem. Admita, obrigado, Adma, Jorge Ari e família, um beijo para Marcele também. Chayana Regina, Ana Lúcia já mandou aqui, que Jesus te abençoe, a você também, Aninha. Solange Montes, boa noite, Solange. Verinha Lindona, boa noite. Maria Cátia, Roberto Augusto Teixeira, muito boa noite. Lídia Cordeiro, boa noite, Lídia, muito obrigado por você estar com a gente. Alicinha, obrigado, Alicinha. Júnior Almeida, muito boa noite. Eliane Ribeiro, boa noite. Ana Cristina, boa noite, Aninha. Adma botou, sobre a cura do cego, que o senhor cita e que é falada em João capítulo 9, versículo 5, eu pesquisei na Bíblia editada por Haroldo Dutra. E ele confirma que a passagem se dá dessa forma mesmo. Mas ele detalha que quando Jesus manda o cego lavar os olhos no tanque, é porque esse tanque era usado para fazer magias. Então ele tinha propriedades purificadoras. Obrigado, Admita. Acrescentou informação, obrigado. Mais uma macumbinha envolvida no processo. Risos, é verdade. Boa noite, Rita Cássia. Simone Lindona Regina, seja bem-vinda, Simoninha. Obrigado pela sua audiência. Como disse a Alicinha, não existem doenças, existem doentes, é verdade. Maria Cátia, boa noite também. Quem mais aqui? Chayana Regina, Saravá, Yasmin Camille, boa noite. Coisas estranhos e bizarros disse, boa noite, manda uma boa sorte e pensamentos com energias positivas para minha equipe que irá participar das Olimpíadas de Matemática. Meu time é Kikozinho, branco e lindo. Que Deus abençoe a equipe que vai participar da Olimpíada de Matemática, que Deus abençoe e intua positivamente essa garotada para que tenham sucesso na Olimpíada e representem de forma maravilhosa o nosso país ou o nosso estado, ou a escola, seja como for. Antônia de Pádua, boa noite, seu Júnior, estou com saudade, dia 16 estarei, se Deus quiser, no GTEB, boa noite, obrigado, meu amor, muito obrigado. E finalizando, a Alicinha deu um risinho, Reza Universal é uma música completa, aliás, essa última que o senhor pôs aí também é uma energia forte, é verdade. Valdima não já apareceu hoje. Valdima. Valdima, boa, faltou o Valdez. Obrigado, gente, obrigado a todos vocês que estiveram conosco, você que está com a gente na internet, o pessoal que mandou a mensagem, a minha querida amiga Marise, obrigado ao Cosme, obrigado a Solange, obrigado a todos que de alguma forma interagiram, participaram e ouviram esse programa. Espero que as informações tenham sido úteis para você. Semana que vem nós vamos dar continuidade a esse estudo falando de saúde, né? Mostrando para você que é necessário uma mudança, né, do nosso olhar sobre as complicações da vida, né, sobre as dificuldades da vida, porque se a gente não mudar o olhar, não existe cura definitiva, não existe mágica, não existe a solução para nada assim definitiva. Eu tô com problema de emprego, seu Júnior, eu tô com problema de minha mulher me abandonou, então eu perdi a casa. Não existe solução rápida e fácil. A gente, quando se envolve em problemas, é porque Deus está querendo nos ensinar.
E se são muitos problemas é porque temos muito que aprender. Então o que nós temos que fazer é ir resolvendo um problema de cada vez. Todas as vezes em que eu me deparei com problemas muito grandes e muito complexos, eu sempre tomei a atitude de ir resolvendo um de cada vez. Os outros vão continuar, sabe? Eu tenho um problema gigantesco, eu vou dividir em 10 pedacinhos. Enquanto eu estou resolvendo o primeiro, os outros 9 estão me infernizando. Mas eu tenho que manter em mente que eu só consigo resolver um de cada vez. Eu resolvi o primeiro, vou partir para o segundo. Os outros 8 vão continuar me infernizando. Mas eu sei que eu comecei uma jornada, eu comecei uma caminhada e que a solução será definitiva. E quando eu consigo resolver o segundo, eu vou para o terceiro. E enquanto eu estou resolvendo o terceiro, os outros 7 estão querendo me matar. Mas eu tenho que manter o meu olhar no todo, na conquista, na solução, na progressão, né? E nunca, enquanto está faltando, quanto ainda falta, a dificuldade que será, isso não nos interessa. É assim que a gente deve viver. Obrigado pela audiência de todos vocês. Inscreva-se no nosso canal. Venha no próximo dia 16, na Travessa São José 22, conhecer o GETEB, fazer o seu tratamento espiritual no GETEB. Será uma grande satisfação encontrar todos vocês. Eu me despeço aqui, peço que vocês nos conheçam pela internet. Siga-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no nosso canal do YouTube. Um beijo no seu coração. Qualquer dúvida, WhatsApp 99606-2700. Até a próxima, fique com Deus e tchau. Vamos à oração aqui na rádio.